Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 28. Em diante diz o seguinte: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia, te agradecemos, ó Deus, porque não temos nenhuma dúvida que o Senhor é um Deus real e que fala conosco. E eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento. Ó Deus, nós precisamos sim ouvir a Tua voz. Ó Deus, capacita-me, ó Pai, para que eu possa transmitir a Tua palavra com clareza, com unção, para que o Teu nome seja engrandecido. E a todos que estão me ouvindo neste momento, dá, Senhor, ouvidos atentos. Ó Deus, inteligência e sabedoria para aplicar a Tua palavra. Senhor, nós repreendemos todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira, Senhor, tirar a bênção que nós, Senhor, recebemos quando ouvimos a Tua voz. Portanto, ó Pai, nós esperamos que o Senhor esteja nos falando em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Nós lemos esse texto de 1 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo, ele faz menção de muitas coisas importantes, muitas coisas, né? Para a gente não apagar o Espírito, porque sem o Espírito Santo, tudo não tem sentido, não tem graça. Nós precisamos do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. A maior profecia que nós recebemos é a palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando para a gente. Quando alguém está ministrando ao nosso coração através da palavra, essa é a maior profecia. Porque aqui, se eu pregar, ou se você ler o que está na palavra de Deus, não tem erro. Não tem, assim, essa profecia não veio de Deus, porque é a palavra de Deus. Não há como contestar a palavra de Deus, né? Julgai todas as coisas, retende o que é bom, né? A gente tem que julgar todas as coisas, abstém de toda forma do mal, né? Então ele vai falando de coisas preciosas, como também para nós estarmos irrepreensíveis com a nossa vida no altar até a vinda de Cristo. Tudo maravilhoso que ele vai expressando. Mas o versículo 17 e o principal que eu quero falar sobre aqui é exatamente sobre a oração, né? O tema da minha mensagem é orando em todo o tempo, que ele diz aqui, orai sem cessar. Nós não temos nenhuma dúvida que na vida cristã, sem oração, ela perde o sentido. Se você não ora, se você não tira tempo para orar, o que é orar? É conversar com Deus, parar na presença de Deus, é isso. É uma coisa tão simples, né? E Jesus Cristo, Ele nos ensinou a orar através de palavras, né? Quando Ele nos ensina um modelo de oração, mas Ele também nos ensinou com o seu exemplo. Jesus Cristo muitas vezes parava para orar. Basta você ler
o Novo Testamento, você vai ver claramente os discípulos falando sobre a vida de oração de Jesus, que ele tirava tempo para orar sozinho, junto com eles, ele tinha sempre esse tempo de oração, que é importante. Mas hoje eu queria falar de alguns aspectos sobre a oração. O que a oração ela faz com a nossa vida? Como é que o apóstolo Paulo, especialmente, eu quero falar algumas coisas que o apóstolo Paulo fala, inclusive aqui no versículo 25, ele pede: irmãos, orai por nós. Ele pede oração, tamanho o valor que ele dá à oração. Então a oração, nós precisamos orar uns pelos outros, sim, precisamos, e nós precisamos aprender a orar, a conversar com Deus. E eu queria falar de algumas dimensões aqui da oração, aspectos da oração, que ele chama atenção aqui, e a gente pudesse entender melhor esses aspectos que são importantes na vida de oração. E o primeiro deles é exatamente isso: orai sem cessar, que está aqui no versículo 17, orai sem cessar. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Tem uma versão que diz orai continuamente, e outra versão constantemente. Orai constantemente, orai continuamente, não importa, é sem cessar. Nós temos que ter uma vida de oração contínua, não é só orar naqueles momentos que você para de joelhos, e ele não está dizendo aqui que nós vamos ficar de joelhos o dia inteiro, ou orando dentro do nosso quarto o dia inteiro. Podemos fazer isso, até separar dias para fazer isso, para termos um tempo de consagração na nossa vida, podemos, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz orai sem cessar. Ele está falando mais, não está falando daquela obrigação árdua, dura, agora eu tenho que orar, não, ele está falando de uma vida de constância na oração. É você, o tempo todo da sua vida, ao acordar, ao ir para o trabalho, ao dormir, constantemente, tudo que você for fazer, você colocar diante de Deus em oração, porque é exatamente isso, é conversar com Deus, é estar em comunhão o tempo todo, com meus pensamentos, com minhas ações, tudo que eu for fazer, eu deveria estar orando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo da graça. Tem muitas vezes que nós não valorizamos. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que quando ele chega no trânsito e ele vai estacionar, primeira coisa que ele faz é orar pedindo a Deus uma vaga, e ele falou, é certeiro, Deus arruma uma vaga para mim no trânsito. Fé, oração, ele conversa com Deus, estou com pressa aqui, arruma uma vaga para mim. Parece uma coisa tola, parece uma coisa banal, mas é uma coisa que nós podemos fazer nas pequenas coisas da nossa vida, para que seja essa verdade bíblica que o apóstolo Paulo coloca para a gente, de orar sem cessar, é acordar conversando com Deus, e dormir conversando com Deus, é a comunhão, é intimidade o tempo todo com Deus, é falar com Ele, como a gente conversa com um amigo. O apóstolo Paulo está dizendo, é exatamente como você conversa com um amigo, e vai conversando e falando das suas dificuldades, e um aconselha, o outro aconselha, dá instrução, dá uma dica de alguma coisa. É assim que Deus gostaria que fosse a nossa vida. E por que não é? Se nós sabemos que a oração funciona, por que não é que nós sabemos que a oração tem poder? Porque o diabo, ele tenta de todas as formas nos interter com coisas que não têm muito fundamento na nossa vida cristã, para exatamente roubar essa comunhão que existia lá no Éden, e que foi resgatada através de Jesus Cristo, pois hoje
claramente lá em Hebreus 10, 19, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós fomos lavados, perdoados dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo e da confissão da nossa boca dos nossos pecados. E hoje nós podemos colocar diante de Deus tudo o que vamos fazer. Os fardos insuportáveis que muitas vezes nós temos carregado, estamos carregando desnecessariamente, porque podemos falar com Deus, podemos entregar nas mãos dEle. Olha, Deus, isso está me atormentando, isso está atrapalhando a minha vida, me ajuda nessa questão. E muitas vezes a gente acha que é na nossa força, é no nosso braço. O povo de Israel saiu lá do Egito, andou no deserto, comeu o tempo todo, maná que caía do céu, água da rocha, nuvem em cima para proteger do calor durante o dia, e a coluna de fogo para esquentá-los à noite, que é frio no deserto. O cuidado de Deus, Ele fez aquilo ali com o seu povo para que ele entendesse que Ele queria andar o tempo todo, e a gente conversando com Ele e falando das nossas necessidades, do que nós precisamos, e conversar com Ele, e as mínimas coisas nós entregarmos na sua mão. A oração contínua é uma conversa interminável, não termina com Deus, assim deveria ser. Mas eu estou falando porque eu aprendi, quando estava meditando sobre esses versículos, que muitas vezes na minha vida eu me distraio e esqueço que Deus, Ele pode e quer estar em cada momento da nossa vida. Ele quer ouvir a oração, as coisas mais simples, para a gente ter experiência com Ele, do cuidado dEle, da proteção dEle, das orientações dEle, porque quando nós estamos orando sem cessar, nós estamos dizendo: meu Deus, o Senhor é o melhor amigo que eu tenho, é com quem eu gosto de conversar, é quem eu peço a ajuda constantemente, e eu sei que o Senhor nunca nega o teu ombro e as tuas mãos para me amparar. Então, orar sem cessar não é apenas eu ficar um dia inteiro em oração, dentro de um quarto, ou de joelhos, ou mesmo em pé, não importa a posição, mas orar sem cessar é uma experiência interminável de conversa com Deus. É entender que Ele quer entrar nos mínimos detalhes da minha vida e quer me dar experiências. Olha que experiência maravilhosa de pedir uma vaga no estacionamento. É uma coisa, e Deus, Ele fala, sempre Deus me dá uma vaga. Foi uma experiência pessoal de conversar com Deus dessa pessoa. E quantas experiências nós podemos ter com Deus de falar: Deus, eu estou indo para fazer esse negócio, o Senhor pode abrir a porta. Eu sei que se o Senhor não abrir, é porque não é a tua vontade, não vai ser o melhor para mim. Mas vai, mostra. Se tem algum impedimento, quebre esse impedimento e conversa com Deus. Isso é orar sem cessar. Esse diálogo constante, prazeroso, que não cansa, porque vale a pena conversar com Deus mais do que você conversa com o seu melhor amigo, ou com seu pai, com sua mãe, com qualquer pessoa que você goste de conversar. Vale a pena conversar com esse Deus e orar sem cessar. Está indo para a escola? Ore. Está indo para o trabalho? Ore. Está indo fazer algum empreendimento? Ore antes. Não vai
só na sua inteligência, não. Deus, Ele orienta, fecha a porta quando você vai entrar em uma fria, abre porta quando Ele acha que vai ser bom para você. Por quê? Porque você simplesmente falou com Ele: Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Simplesmente, eu quero que o Senhor faça tudo de melhor na minha vida. Então, orar sem cessar é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que nós vemos aqui é a gratidão mesmo na adversidade. É fácil? Não é fácil. Aqui no versículo 18 ele diz aqui: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não é por tudo. É em tudo. Aconteceu? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe o que faz. Esse entendimento, não é falar, Senhor, eu te dou graça, Senhor, eu te dou graça. Não, é entendimento que tudo que acontece na nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus e entregamos em oração a tudo da nossa vida, o que aconteceu, Deus, Ele sabe o que faz. Lá em Romanos 8, 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou nós cremos na palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o meu bem. Se eu sou de Jesus, se eu entreguei minha vida a Jesus, se eu tenho uma vida de oração, se eu entrego todas as coisas da minha vida no altar de Deus, então eu tenho convicção que mesmo as coisas, às vezes que eu penso que são ruins, Deus está no controle. E qual o problema? O problema é que nós começamos a murmurar, que é o contrário da gratidão. É uma ingratidão murmurar. Porque quando você está murmurando, você está tendo uma rebelião contra Deus. Você está dizendo para Deus: olha Deus, eu sei melhor do que o Senhor o que é para a minha vida. Quando eu estou murmurando, falando com Deus: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que não acontece com outro, só está acontecendo comigo? E começa a questionar as coisas a Deus. Isso não é oração, isso é murmuração. E você está dizendo para Deus que você é mais inteligente que Deus, que você é melhor do que Deus, que a sua bondade é maior do que a de Deus, que você sabe mais do que Deus. Quando eu estou murmurando, eu estou fazendo exatamente isso. Murmurar, além de ingratidão, é sinal de incredulidade, que eu não creio que Deus é bom, que tudo que Ele faz é o melhor para a minha vida, que Ele está querendo me dar experiências através daquela adversidade, daquela situação. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O descontentamento, viver descontente e murmurando, nos aprisiona. E o viver com contentamento, como o próprio apóstolo Paulo diz: eu sei ter abundância, mas sei também estar abatido. Eu sei que muitas vezes eu estou numa situação fácil, boa, prazerosa que Deus me deu, mas muitas vezes eu estou numa situação difícil, e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e a minha boca não vai pecar contra Deus. Lá em Eclesiastes 5:6 diz isso, né? Não permita, pois, que tua boca o faça pecar, a partear. E não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano, o que prometi com o meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora,
Por que irritar Deus com o que diz e levá-lo a destruir tudo quanto construísse mediante teu trabalho? Mas o principal aqui, não permitas que com tua boca, com a sua murmuração, você venha pecar contra Deus. Não permita. Glorifique a Deus nas situações mais difíceis que você pode estar passando. Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus tem algo a me ensinar nessa situação. Eu não sei, mas eu sei que Deus... A murmuração, ela é como você entrar num lugar escuro. Você não vê, você fica cego. Você fica completamente cego. Você começa a murmurar, há uma cegueira espiritual. Enquanto que a gratidão, quando você começa a ter gratidão a Deus por todas as coisas, é como a luz. O apóstolo Paulo, ele estava não só falando isso aqui, mas ele vivia. Não adianta eu pregar e não viver. Eu tenho que pregar e viver. Veio uma enfermidade, não sei porquê, Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor está me ensinando. Ele glorificou a Deus pelo espinho na carne que ele teve, pela situação que ele estava vivendo. Ele glorificou a Deus quando ele estava na cadeia, estava ali preso, depois de ter sido chicoteado, ele e Silas. E a palavra de Deus nos diz que ele oravam e louvavam a Deus. Oravam e louvavam a Deus. Gratidão. Em toda e qualquer situação. Como ele diz aqui, em tudo dai graças. Estou passando, mas eu te adoro, Senhor. Eu te agradeço, porque eu não posso entender agora, mas eu não vou murmurar contra o Senhor. Eu te adoro, eu acredito que o Senhor sempre é bom, sempre é fiel, sempre vai fazer o melhor na minha vida, sempre. Aí dessa forma nós estaremos agradando a Deus. Isso é um aspecto da oração. A oração não é só pedir, a oração é exaltar a Deus, a oração é agradecer a Deus por todas as coisas e situações. E terceiro e último, além disso, a oração, ela traz cura à ansiedade. Não está aqui nesse texto, mas Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade é uma velha, antiga, conhecida nossa. A ansiedade, ela nos acompanha neste mundo. E a ansiedade uma vez eu li um autor dizendo que é o pecado mais comum que cometemos, porque quando eu estou ansioso, o que eu estou fazendo? Eu estou desobedecendo a Deus. Ele fala que eu não devo ficar ansioso, eu estou desobedecendo a Deus. E se eu estou ansioso e desobedecendo, automaticamente é um pecado na minha vida, não tenha dúvida disso. Ele é interessante que a ansiedade, ela vai infiltrando os nossos pensamentos, o nosso corpo, o nosso emocional todo. Nós nos adoecemos totalmente, nós nos sentimos enfraquecidos. Por quê? Porque Deus não nos criou para ficarmos ansiosos. E o que Ele nos ensina? É aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e o que o próprio Senhor Jesus diz claramente, né? Não anda ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. O que é que nós temos que trocar a nossa ansiedade? Por quê? Pela oração. A oração, ela traz cura contra esse mal que tem destruído
a nossa sociedade. As pessoas têm andado muito ansiosas. E a ansiedade tem trazido problemas na cabeça das pessoas que nós estamos vendo aí de uma forma assustadora. Como é que você entende uma pessoa que pega um bebê reborn para amamentar, para trocar roupinha, um adulto? A criança era normal, né? Brincar de boneca. Agora, não pode, nossa sociedade está adoecida, exatamente porque anda ansiosa, deprimida, e aí começa a criar algumas coisas para tentar ocupar o lugar da ansiedade, mas nunca vão conseguir, porque vão trazer mais problemas, porque só a vida de oração é que vai fazer com que a ansiedade saia da nossa vida. Estou ansioso por alguma coisa? Ore. Ore no seu quarto, no secreto do seu quarto. Ore com outro irmão. Se você precisa de ajuda na sua oração, não tem problema nenhum isso. Paulo pede, orai por nós. Paulo está pedindo para orar por ele, por que eu não posso pedir para alguém orar por mim? Precisamos da oração uns dos outros. Precisamos disso, né? Isso ajuda demais. Por que a ansiedade é curada pela oração? Porque nós entregamos na mão de quem pode. Nós não podemos com aquela situação, mas quando eu oro, eu entrego na mão de quem pode, quem é todo poderoso. Olha o que Davi diz lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho, entrega essa ansiedade, entrega o seu filho, entrega a sua esposa, entrega o seu esposo, entrega o seu trabalho. Está trazendo ansiedade para você? Entrega. Senhor, está aqui nas tuas mãos, estou te entregando, não quero de volta não, eu não estou aguentando, isso está me adoecendo, me ajuda, me orienta, me capacita. É assim, nessa oração sem cessar, entendendo que essa oração de entrega, ela é fundamental. Quando nós lemos lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. O versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Por que nós não entregamos todos os nossos caminhos? Por que nós queremos resolver todas as coisas na força do nosso braço? Nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos capazes, que nós somos mais inteligentes, que nós somos mais sábios, e depois nós sofremos, quando deveríamos. Entrega. Senhor, esse é o meu caminho, estou entregando nas tuas mãos, o Senhor sabe o que é melhor, endireita as minhas veredas, faz da minha vida uma vida abençoada. O Senhor é perito em todas as questões, não há nada que Jesus Cristo não conheça e não saiba resolver. Então essa oração de entrega, ela cura as nossas ansiedades, ela vai restaurar. Lá em Isaías 64:4, como eu gosto desse versículo, cito ele demais porque eu amo, porque diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Tem uma versão que diz, que trabalha para aqueles que depositam a sua esperança. É lindo, né?
eu deposito a minha esperança nesse Deus. E a palavra de Deus me diz que Ele trabalha, desde a criação, Ele estava trabalhando, criando um mundo onde Ele nos colocou para nós dominarmos esse mundo, nós sermos abençoados nessa terra, e nós temos que entender que o nosso Deus não parou lá, não nos deixou soltos aqui, se vira agora, o problema é seu. Não, Ele continua querendo cuidar da nossa vida, Ele continua trabalhando pelas nossas causas. Então por que nós não nos curamos através da oração de entrega? De falar: Senhor, eu lanço sobre o Senhor essa ansiedade, isso está me desgastando, está destruindo o meu emocional. Mas o problema é que a gente entrega e toma, entrega de novo e toma. Experimenta entregar e falar: Senhor, eu não sei quanto tempo, nem a hora, mas já está entregue nas tuas mãos, e eu sei que o Senhor trabalha no tempo certo, na hora certa, e faz muito mais perfeito do que eu poderia fazer, muito melhor, porque o Senhor é o melhor dos melhores. Não há nenhum Deus como o Senhor, que cuida dos seus, que cuida daqueles que entregam as suas ansiedades, as suas dificuldades, na mão de quem é todo poderoso. Quando nós deixarmos e aprendermos, deixarmos de olhar para as tempestades e olhar para Jesus, nós vamos viver melhor. O problema é que nós só olhamos para as tempestades vão trazer ansiedade ao nosso coração, nós vamos ficar atormentados, enquanto que deveríamos entregar na mão de quem pode parar as tempestades, e eu ficar olhando para Ele. Orai sem cessar. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Meu coração é grato ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, fiel e cuida de mim. E eu sei, Senhor, que ao entregar nas tuas mãos as minhas ansiedades, as minhas necessidades, o Senhor trabalha pelas minhas causas. É muito bom orar, é entender a bondade de Deus. Orar é entender a fidelidade de Deus, a sua palavra, as suas promessas. Orar é saber que nós temos alguém que está em todos os lugares, que tem todas as soluções e é capaz de todas as coisas, porque dele é o poder, a força, a riqueza, a grandeza, tudo é dele. E Ele quer que dia a dia aprendamos sobre isso. Mas como nós somos tolos e custamos para aprender. Mas nada como dia a dia aprender. Eu espero que você possa sair deste lugar entendendo perfeitamente o que é orar sem cessar. É todo momento da sua vida você falar: Deus, está aqui, me ajuda, olha essa situação, abre essa porta, o Senhor está vendo,
todas as coisas. Mesmo que a situação esteja piorando, parecendo que está piorando. O que ele diz? Em tudo, dai graças, gratidão. Porque Deus sempre vai fazer o melhor para você. É entender isso. No tempo certo, na hora certa. Parece que tem época que a gente está ora, e as coisas parecem que não vão dar certo. Mas creia. Deus está trabalhando, às vezes no nosso caráter. Deus está trabalhando no alicerce, porque talvez Ele quer fazer um edifício muito maior do que você pensa na sua vida. E como Ele quer curar a nossa ansiedade. Qual é a sua ansiedade? O que tem atormentado a sua vida? Por que você não entrega isso nas mãos de Deus? Por que você não crê que Ele vai transformar a situação? E Ele tem poder para isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos. Você vai começar agora a sua oração sem cessar. Você aprendeu sobre isso. Orar sem cessar. Constantemente. Continuamente. Entender que Deus é seu amigo. Que Ele gosta de conversar com você. Que Ele tem prazer nisso. Isso não tem que ser uma coisa árdua, difícil, não, é uma coisa comum na nossa vida. Você está passando por uma situação difícil. Comece a agradecer a Deus e falar com Ele. Eu não entendo por que, Deus, mas Tu sabes. Tu é conhecedor de todas as coisas. E eu quero te agradecer. Eu quero agradecer primeiro pela minha salvação em Cristo Jesus. E eu quero te agradecer porque eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem. E Deus quer te curar da sua ansiedade nessa noite. Lance sobre Ele. Confie que Ele vai fazer. E se Ele não fizer, é porque Ele vai fazer de outra forma. Mas lá na frente, você vai ver que Deus fez o melhor. Porque Ele é Deus bondoso, fiel, amoroso, misericordioso e tem prazer em nos abençoar. E eu queria orar com você. Talvez você não tenha uma vida de oração contínua e quer falar com Deus. Deus, eu quero. Talvez você tenha andado murmurando e quer nessa noite fazer uma oração de gratidão a Deus. Falar com Deus. Deus, eu te adoro. Mesmo passando por essa situação, eu vou aprender a te adorar. Eu entendo que a murmuração traz escuridão na minha vida. E a gratidão ilumina a minha mente para eu entender melhor os teus caminhos. Ou talvez você esteja aí vivendo uma ansiedade que está te matando, está destruindo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Lança sobre Ele a sua súplica, a sua oração. Troque essa ansiedade pela oração. E Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Nós vamos orar. Se Deus falou no seu coração, você coloca a mão no seu coração e fala: Deus, essa oração eu quero fazer nessa noite. Oração de entrega, talvez. Uma oração de gratidão. Não quero mais murmurar. Ou você quer
ter um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida é orar sem cessar, em todo o tempo, por todas as coisas, grandes e pequenas. É ter essa amizade com Deus, essa intimidade com Deus, esse carinho com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. Ó Deus, como o Senhor me falou, quando eu estava, Senhor, pedindo ao Senhor para trazer uma mensagem para o Teu povo, o Senhor falou ao meu coração primeiro, Senhor. Deus, quantas vezes eu tenho me distraído, ó Deus, e não tenho feito essa oração sem cessar. Às vezes eu quero resolver do meu jeito, Senhor, mas em nome de Jesus, que a minha perspectiva seja mudada, assim como eu peço, que a perspectiva aqui do Teu povo seja mudada, Senhor. Senhor, porque o Senhor quer intimidade com o Teu povo. O Senhor não é um Deus distante, que fica, Senhor, punindo as pessoas, mas o Senhor é um Deus que quer nos abençoar. Ó Deus, perdoa as nossas murmurações, Senhor, e de hoje em diante nós queremos ter gratidão no coração. Tudo nós queremos louvar o Teu nome, mesmo na situação adversa. Ó Pai, e agora, Senhor, nós queremos olhar para Jesus, porque quando olhamos para Jesus, não olhamos para as tempestades. Senhor, e a ansiedade nós lançamos fora da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós temos um Deus que trabalha por nós. Que maravilha, que Deus grandioso, tão poderoso, e que trabalha por cada um de nós. O Senhor tem prazer, Senhor, em trabalhar pelas nossas causas. O Senhor tem milhares e milhares de anjos que o Senhor dá ordem e eles obedecem para fazer aquilo que o Senhor ordena. Senhor, acerca daqueles que herdaram a salvação em Cristo Jesus. A Tua palavra nos diz isso, e nós confiamos nisso, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos sair deste lugar renovados, abençoados, com uma nova perspectiva sobre a nossa vida de oração. Ó Deus, que seja uma realidade da nossa vida, Senhor, está orando em todo o tempo, Senhor, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, ó Deus, e certamente, Senhor, colocando nas Tuas mãos as nossas necessidades, e através disso curando essa maldita ansiedade que nos angustia, que nos sufoca, Senhor, em nome de Jesus. Nós, Senhor, tomamos posse da Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, e que o nome de Jesus Cristo seja a razão da nossa existência. Ó Deus, muito obrigado, porque o Teu cuidado é melhor do que qualquer coisa, e eu lhe peço, ó Pai, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, maravilhosa, cheia da Tua graça, de novas experiências com o Senhor, e que o Senhor esteja nos abençoando de uma forma poderosa. Abre portas para o Teu povo, capacita o Teu povo, dá inteligência ao Teu povo, ó Pai, dá percepção, Senhor, que é melhor andar com Deus, porque andando com Deus, Senhor, é certo que nós seremos abençoados. Deus, muito obrigado. Leva-nos para os nossos lares, Senhor, e que essa semana, Senhor, nós possamos contar muitos testemunhos de vitórias e de bênçãos acontecidas na nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.